Meu grande irmão, Vitor Lonardelli, grande Vitão. Vitão é meu amigo somente desde a infância, só isso. Ele, o pai dele, o pai dele faz parte, a gente criança na época, moleque, da primeira geração dos clientes do 38. Isso tem mais de 3 décadas. Lá na nossa época gloriosa do Rio Tavares, aquela região de Florianópolis, localizado na ilha, que nos encontrávamos nos fins de semana. Aquela época o 38 acontecia, né, as atividades 38 somente nos fins de semana, a gente não tinha aquele atendimento ao público do dia a dia, e nunca esqueço, isso é para um papo para uma outra hora, né, Vitão, mas os nossos desafios ali de atirar em plates a longuíssimas distâncias, cara, a gente se divertiu muito, que coisa legal. E uma coisa, cara, a gente quer trazer para vocês esse bate-papo, esse podcast do 38 reestruturado hoje. A gente quer trazer alguns papos que provoquem a nossa compreensão. Por que a gente gasta um tempo tão precioso, né, e às vezes tão longo fazendo certas atividades? E eu e o Vitão dividimos um amor aí às artes marciais, né? A gente já novinho, na infância, praticou artes marciais e depois nos encontramos aí nessa jornada do jiu-jitsu, a qual... o Vitão mesmo tem uma disciplina inacreditável, incrível. Eu já estava meio nos meus altos e baixos e eu me lembro o Vitão vindo na corrida para treinar, bonitão na beca lá, advogado, tendo que ir para reuniões importantes, né, e fóruns às vezes, e no meio do dia, literalmente, entrava naquela selvageria daquele treino, especialmente o treino do nosso irmãozinho dourado. E saía bonitão depois na beca lá no chuveiro, que não interessava a época do ano, é sempre gelada a água era sempre gelada. Podia estar -2 graus ou 50 a água. E, cara, então a gente, né, de uma forma, eu na verdade não diria silenciosa, eu sempre expressei essa admiração da dedicação do Vitor, muito disciplinar, né? Mas sim, de uma forma a gente nunca conversou. E a gente batendo um papo outro dia, houve essa provocação. Vamos bater um papo sobre isso, então. Né? O Vitão puxou para um lado bem filosófico, bem bonito, porquê dessa nosso amor, essa nossa dedicação a essa arte. E aí eu vou provocar o Vitão, eu quero ouvir bastante. Quando ele começou a me contar sobre isso, cara, vamos bater um papo disso, cara, isso é muito legal. Então eu vou provocar ele. E antes de provocar o Vitão nisso, para o pessoal que é desconhecido, né, da temática, eu vou fazer um breve aparato de como é interessante essa história do jiu-jitsu, tá? E por que é chamado no mundo todo jiu-jitsu brasileiro, né? Essa distinção ela ficou bem pontual com o primeiro UFC. Quando Royce Gracie foi lutar lá o primeiro UFC, existia um método que é praticamente esquecido no mundo, do jiu-jitsu original japonês, que no Japão, por incrível que pareça, praticamente inexiste, né? Se você fala em jiu-jitsu no Japão, você fala no jiu-jitsu brasileiro. Olha que troço interessante. Mas no resto do mundo, existe uma figura aí do jiu-jitsu rara, mas existe, que não é o método brasileiro, que é o método que a gente ficou conhecido, né? Por isso que foi criado o termo Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, BJJ, internacionalmente falando. Apesar da gente falar jiu-jitsu, você não vai falar jiu-jitsu brasileiro no Brasil, mas ficou realmente conhecido internacionalmente como jiu-jitsu método brasileiro. A história é bem rápida. Por que é tão legal e interessante isso? Porque a história tem muito documento, ela é muito recente, ela é do início do século XX, do início dos anos 1900, né? Então existe um imigrante, de forma mais resumida, bem resumida, existe um imigrante japonês, conhecido como Konde Koma, o Mitsui Maeda, que é auxiliado pelo pai, né, o patrono ali dos Gracies, ali, que era o Gastão. Tinha uma figura, fazia um auxílio, um trabalho diplomático ali com o Brasil. E essa comunidade japonesa, numa tentativa de migração ao Brasil, é auxiliada pelo Gastão Gracie. Existem vários relatos muito interessantes sobre isso, inclusive de desafios, né, do seu filho mais velho, Carlos Gracie, com
um aluno do Conde Koma, do Mitsui Maeda. E o Koma ficou tão impressionado com o desempenho e a bravura daquele menino, Gastão Gracie, além da amizade que acabou desenvolvendo com o pai dele, o Gastão, e ensina este segredo da arte do jiu-jitsu. O Japão, na verdade, enviando imigrantes para o mundo inteiro, estava tentando espalhar a arte do judô. Qual era o objetivo? Que essa arte, uma vez espalhada no mundo todo, tornasse-se um esporte olímpico e o Japão, né, seria uma força, mais uma potência demonstrada nessa atividade, nesse esporte olímpico, como é até hoje, obviamente, né, o judô muitíssimo forte, é forte no mundo inteiro, mas o Japão, né, com a Kodokan, muito tradicional, muito famoso, muito conceituado. O judô nada mais é do que um mestre de jiu-jitsu, né, o Jigoro Kano, simplificou o judô na questão das quedas, das derrubadas. Então ele pegou a parte de projetar um adversário ao solo e tornou isso um esporte. As pessoas têm que entenderem que é muito interessante. O que acontecia no Japão era a industrialização bélica do Japão. Então a figura do samurai foi combatida no final do século XIX, tremendamente combatida, por questão de que o samurai virou uma coisa bruta, uma coisa... O que é esse ignorante que quer lutar? Eu atiro de metralhadora nele. Virou uma coisa nesse sentido. Na verdade, o objetivo do governo japonês, não diferente de todo governo amplo, ditatorial, hereditário, né? Infelizmente isso é uma tendência de qualquer governo hereditário ao longo. Você não pode garantir que o filho dos filhos vão ser pessoas sempre nobres, né? de caráter e de princípios morais. E o governo japonês, nessa dominância popular, precisava eliminar a figura do samurai, pois o samurai era nada mais nada menos do que um grande guerreiro que espalhava as virtudes, né, e as habilidades técnicas, a arte inclusive do guerreiro, e ele não tinha um senhor. Ele sim, o japonês, o samurai japonês, ele serviu por muitas vezes ao governo japonês, mas ele serviu também historicamente contra o governo japonês. Ele era o que a gente chama de mercenário, né? Ele podia servir a um lorde que inclusive combateu na história também contra o governo japonês. Então essa figura tinha uma certa... carregava muito a rebeldia, e isso não interessa a nenhum governo. Então, ao final do século XIX, começa esse ataque, essa caça aos samurais, e com isso, para que você quer arte marcial? A verdade é essa, é isso que aconteceu no Japão. O que você quer fazer? Arte de samurai, jiu-jitsu, luta? Não. Faz um esporte disso aí, que é o judô, e a gente espalha esporte para o mundo, para espalhar nós, os japoneses, também como potência nessa arte desportiva.